Qualquer pessoa que é convocada para fazer uma apresentação ou uma palestra se vê diante de uma questão em algum momento. Como a gente abre essa apresentação? Como a gente abre essa palestra? Eu vejo muito conteúdo em rede social com aquele carimbo e cola que é sucesso do olha, não começa a sua apresentação com bom dia, boa tarde, boa noite. Evita começar o seu projeto com oi, pessoal, oi, gente. E eu vejo vocês aterrorizados, paralisados na hora de construir o projeto. Uma coisa que talvez fosse tão natural para você vira um tormento, porque a gente é impactado por esses conteúdos o tempo inteiro, a gente sente insegurança, sim, invariavelmente, todo mundo é humano, não vamos ficar aqui em cima de pedestal algum. Só que para quem não tem experiência com comunicação, para quem não tem experiência com oratória, esse tipo de conteúdo, às vezes, mais prejudica, mais atrapalha do que ajuda. Então, eu preparei o aulão do POP de hoje, dividido em 3 partes. A gente vai conversar sobre alternativas para você fugir do oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu também trarei para você o que é importante ser definido antes de você bater o martelo no carimbo e cola que é sucesso e não ficar paralisado em função desses conselhos de não comece desse jeito e exemplos que nem sempre cabem na rotina das pessoas. A questão é que se você não tem uma bagagem, você não entende o que é para fazer. Você fica com o que não é para fazer na sua cabeça e aquilo vai travando a sua criatividade. E aí você não consegue fluir. E aí você vira a pessoa que quando recebe uma convocação para apresentação ou para palestra, corre da história. Prefere que qualquer pessoa vá no seu lugar, quer virar um poste no meio da sala, mas não quer ser visto por um superior ou pelo gestor da área ou do RH para ser a pessoa que levará a mensagem para frente. Vamos entender, portanto, quais são os 4 aspectos que eu considero fundamentais antes de você criar estrutura de palestra, antes de você criar o seu começo disruptivo e fugir do bom dia, boa tarde, boa noite, oi gente, oi pessoal, tá? Primeiro de tudo, entender para quem você vai falar. Não existe apresentação ou palestra perfeita sem adequação de público e de objetivo. Se você vai falar para alguma área dentro da sua empresa, você tem que saber que departamento é esse. Para quê? Para você definir qual é o nível de profundidade, inclusive de termos técnicos que você pode ou não deve utilizar. Se eu falo para uma área que não entende do meu tema, do meu assunto, eu evito os jargões do meu segmento e eu adapto essa linguagem para o público para o qual eu falarei. O segundo aspecto é com relação ao tom do que você falará, ao tom do seu conteúdo. Você falará de um jeito mais acadêmico, de um jeito mais formal, de um jeito mais informal, de um jeito mais leve, cabe humor. É assim que você começa a desenhar como você fará esse conteúdo. Terceiro aspecto que eu vejo muita gente errar. Use aquilo que é mais natural para você dentro do que cabe. A comunicação que funciona, gente, é a comunicação intencional. Ela é persuasiva, mas ela tem a intenção clara do que você entrega ao outro lado, mais redondo que der. É assim que você consegue chegar verdadeiramente até o seu ouvinte. Não adianta você tentar subir demais o seu repertório se você não sustenta isso ao longo do arquivo. O resultado, infelizmente, é catastrófico e a gente tem exemplos que não acabam mais por aí. Pessoas que querem usar palavras difíceis, aí começam a inventar palavras e todo mundo vê que, meu, o que ela está falando? O que essa pessoa está falando? Não tem nada a ver com o assunto. Cria palavras difíceis, usa verbo de um jeito errado, esquece plural e singular, usa adjetivo como se fosse substantivo. É um horror. Por quê? Porque essa pessoa está tentando usar um repertório que não é o dela. E fica claríssimo para a plateia que assiste. E dependendo do nível intelectual, econômico, social dessas pessoas que assistem, fica pior. Porque essas pessoas veem que está rolando uma força
que não tem naturalidade naquilo ali. O resultado é que esse comunicador, esse orador, perde credibilidade. Então, treina bastante, mas use palavras que façam parte do seu repertório. Se você é convocado para uma palestra, para uma apresentação que pede um repertório mais alto, estude primeiro esse repertório. Não vá sem treinar, não vá sem ensaiar, não enfie palavras que você não sabe se cabem para aquela situação. E, principalmente, esse começo de palestra, de apresentação, precisa ter conexão com o decorrer do seu material. Não adianta você querer fazer uma abertura disruptiva, impactante e prender pelos benditos 7 a 10, 15 segundos. Cada instituto fala uma coisa diferente, mas a gente sabe, são os primeiros segundos que são determinantes. Só eu concordo com todo mundo, é verdade. Agora, eu não concordo com o restante do discurso e a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas não adianta você fazer esse começo, pá, e não sustentar isso ao longo do material que você tem para apresentar. O começo é importante? Se você magnetiza no começo, é mais fácil você ter menos barreiras no decorrer do seu tempo de apresentação? Sim. Agora, o começo não vai fazer milagre, tá? Bom, dito isto, vamos para a segunda parte da nossa apresentação, que é a escolha de narrativa. A escolha de narrativa está pendurada nessa primeira parte, nesse primeiro bloco de informações que você precisa ter antes de construir o seu material, para só então chegar na bendita abertura que você escolherá. E a escolha de narrativa também é uma pedra no sapato de muitos de vocês que reclamam comigo, que além de travar por medo de não serem interessantes, não sabem como construir essa narrativa. Nós temos no mercado duas delas que são mais propagadas pelos professores de comunicação e oratória, que são a Jornada do Herói e a Comece pelo Fim. É o que todo mundo ensina. Eu não fiz isso com vocês no Oratória de Performance. Eu trouxe 9 técnicas, porque eu tenho muito tempo de vivência em corporativo. E nem sempre a gente enfia a Jornada do Herói, nem sempre a gente consegue enfiar o Comece pelo Fim como estrutura. Às vezes, a gente tem que construir a nossa narrativa usando uma outra estrutura. E eu preferi trazer para vocês mais liberdade para vocês escolherem, porque são muitas situações. Um gerente de TI que vai apresentar um sistema de CRM para o restante da empresa, possivelmente escolherá uma narrativa de coesão, agregar. Ele precisa trazer as pessoas com ele. Diferentemente de um gestor de RH que pode escolher uma estrutura de narrativa que construa uma emoção, alguma coisa mais motivacional. Então, perceba que cada área tem seus objetivos. E aí, sim, existem estruturas que favorecem mais uma forma de comunicação do que outra. Então, não existe apenas a Jornada do Herói. E também não existe apenas a Comece pelo Fim, que é você abrir de uma forma impactante, já contando o final do negócio. Existem formas de você construir isso. Então, escolher a sua estrutura de narrativa também é muito importante e vai impactar na forma como você começa a sua abertura. E aí chegamos na abertura da Discord, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, oi, pessoal. E quem diz que, pelo amor de Deus, não faça isso. E eu que digo para você, depende, analise. Por quê? Eu já trabalhei em startups que eram completamente easygoing. Elas eram super informais. As apresentações eram aquele momento que todo mundo esperava, porque eram muito legais. As pessoas entravam e conforme as pessoas entravam, a gente que já estava ali organizando o projetor e tudo mais, já começava o quebra-gelo. Era normalmente brincadeira sobre futebol. Esse é o time ontem. E eu já participei de apresentações e palestras e já ministrei palestras para níveis muito qualificados, nos quais as pessoas eram formais, sim. Então, existem as situações protocolares, como a gente chama, e as que não são protocolares. Eu consigo entrar para fazer uma palestra num evento da Hotmart, cantando, brincando, animando, como a gente vê um monte de gente fazendo. Porque para aquele evento e para aquela plateia, coube isso. Agora, se eu faço uma apresentação, uma palestra para níveis sêniores na empresa,
diretoria, VP, coordenação, gerência, presidência, será que cabe essa abertura impactante? Será que não é melhor eu ter o protocolo do bom dia, boa tarde ou boa noite? Se uma pessoa está passando a palavra a mim, será que é mais gentil, mais educado e será melhor visto eu entrar fingindo que essa pessoa não existe? Ou agradecendo a pessoa que seja, fazendo um aceno com a minha cabeça, dizendo muito obrigada por você ter passado a palavra a mim, fulana ou fulano. E aí eu começo a minha palestra. Percebe que não tem carimbo? Não tem faça assim, não faça assado? Eu preciso avaliar esses 2 pontos que eu mencionei para vocês antes. Eu concordo que na maioria das vezes a gente consegue substituir o oi gente, oi pessoal por alguma outra coisa. Agora, isso vai depender do ambiente que você tem. Eu vou trazer exemplos bem práticos porque eu vivi isso nesse tempo todo de corporativo. Na maioria das vezes, quando eu ia para uma apresentação, eu já estava na sala para receber as pessoas. Então, esse bom dia, boa tarde, boa noite, oi pessoal, e aí, fulano, isso já acontecia naturalmente. Palestra, normalmente, a gente vem da coxia para o palco. Então, pode ser que tenha acontecido um momento anterior em que você tenha conversado com as pessoas ou seja a primeira hora que essas pessoas te veem naquele evento. Então, dependendo da situação prévia que você tem, cabe o bom dia, boa tarde ou boa noite, ou isso fica completamente dispensável. Oi, gente, oi, pessoal, também depende. Porque se eu tenho uma plateia formada por pessoas de patente mais alta, não é a melhor forma de eu me apresentar a elas, de eu saudá-las, não. E aqui eu pego o link para a terceira parte, que são as alternativas de abertura. Eu já participei de evento e já assisti pessoas grandes aqui no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos no canal que chegaram naquele clima de já ganhou. São pessoas que ficam com o ego um pouquinho mais inflado, principalmente quando elas são o nome principal do evento, né? Elas chegam achando que elas têm mais graça do que elas realmente têm. E foi péssimo. As 2 experiências que eu presenciei nesse sentido foram muito ruins. Porque as pessoas levaram, primeiro, uma palestra que elas já levaram em outros lugares. Elas não adequaram aquela palestra ao público que estava ali. O público que as assistia eram dias diferentes, tá? Era um público mais qualificado, era um público que já entendia daquele assunto. Não era um público leigo. E eu digo isso para você pela reação da plateia quando essas 2 pessoas tentaram fazer piadinha para começar. Gente, a gente tem que segurar o ego nessas horas, sabe? Não é porque você tem 1 milhão de pessoas no YouTube que no presencial você será um sucesso. Porque o público do seu presencial pode não ser o público do seu YouTube. Essa primeira pessoa tentou fazer uma gracinha e ninguém riu. E aí ela ficou numa saia justa muito grande, porque era um homem. Eu estou falando ela como pessoa, tá? Por quê? Porque claramente ela estruturou todo o conteúdo dela em cima desse começo. E ela tentou fazer graça outros 2 pontos ao longo dessa apresentação. E ninguém riu. Ninguém riu por quê? Porque ela não levou uma apresentação para aquele público. Ela contou que ali houvesse um grupo de fãs e não pessoas do segmento que fossem assistir a um conteúdo. O outro errou também, mas ele errou porque ele subestimou a capacidade intelectual das pessoas. Ele fez uma piada que gerou um duplo sentido e não foi bem recebida pelas pessoas. E para mim é muito claro ler isso, porque a minha função é criar estratégia. Então, quando o aluno traz para mim, olha, eu tenho uma palestra para fazer tal dia, eu preciso que você treine oratória comigo para que eu faça essa palestra tal dia, a primeira pergunta que eu faço é, quem é o seu público? Você tem faixa etária dessas pessoas? Não sei qual é a idade delas, mas eu sei que elas são formadas em tal, tal, tal. Quando ele fala formadas em tal, 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 eu já sei que não é um público menos 20, é um público acima de 20, 25 anos, ou seja, é um público adulto.
Então você adapta esse conteúdo, o tom da voz desse palestrante, para que ele performe bem para aquele objetivo. Começar com uma pergunta que pode ser interessante, que pode ser provocativa, é uma excelente alternativa. Por quê? Você tira a pessoa daquele modo de operação que está rolando ali no evento e você faz a pessoa dar um acorda menina da Ana Maria, sabe? Quando você leva uma pergunta, as pessoas falam, opa, mesmo que elas não tenham resposta, mesmo que elas demorem alguns segundos a mais para conectar, elas vão com você. Então, essa pergunta, seja uma pergunta interessante, seja uma pergunta provocativa, até uma pergunta leve, se você tiver talento para isso, vai trazer um excelente resultado. É uma forma boa de você magnetizar a sua audiência nesses primeiros 7, 10, 15 segundos, que correspondem a um tempo de magnetismo mais forte. Você pode dizer para mim assim, Cris, eu começo muito tenso, muito nervoso, depois eu me solto. Mas esses primeiros segundos para mim são horríveis, eu sempre fico com muito nervoso, eu sinto que o meu sistema de alerta fica muito forte, muito aguçado. Eu perco essa audiência se passar disso. Gente, isso é muito forte dizer que perde, tá? Porque assim, se é uma coisa profissional, um congresso, essa pessoa pagou para assistir você, não é que ela vai levantar em 10 segundos e sair. Só se ela se sentir ofendida, tá bom? Agora, se você magnetiza desde o começo, é menos barreira de objeção que você tem para quebrar. Então, sim, é um fato. Se você prende as pessoas no começo, é mais fácil que essas pessoas sigam com você do que se você dispersa, começa meio naquele... E aí depois você vai pegando. Agora, eu vou dizer para você o que acontece comigo. Pelo fato de eu treinar muita gente para apresentação, para palestra, pelo fato de eu ter turmas de curso, quando alguém começa naquela tentativa de bancar o diferentão e não segura esse talento, eu perco o interesse, porque eu entendo o que a pessoa está tentando fazer. Ali eu preferiria que a pessoa tivesse dito bom dia, boa tarde, boa noite, oi gente, oi pessoal, porque sairia mais natural e talvez ela segurasse muito mais o arquivo dela do que ela tentar bancar o disruptivo, porque ela fica vendo essa montoeira de conteúdo que às vezes é até de serviço por aí, e ela tenta fazer um negócio, só que ela não segura isso ao longo do projeto. Percebe como é sensível, como a gente tem que pensar nisso? Segunda alternativa e terceira alternativa podem ser linkadas uma à outra. Uma delas é, você traz uma citação interessante, você pode começar projetando uma frase, projetando uma foto, projetando um take, uma cena, um vídeo com ou sem som. E você pode trazer a citação daquela pessoa ou um dado interessante, uma estatística interessante. O que vai definir como você insere ou a citação ou o dado, ou a gente chama na comunicação de recorte, né, que é aquele recorte de uma notícia, uma matéria, por exemplo, o seu público, a intenção de comunicação que você tem. Mas essas também são formas maravilhosas de você começar a sua apresentação. Além do que, a gente já esbarra na retórica aqui. Porque quando você traz comprovação, quando você endossa o que você fala com dados, você transmite para a plateia dessa apresentação, dessa palestra, mais credibilidade. Você mostra mais autoridade. Então, as pessoas compram a sua ideia com mais facilidade. Elas magnetizam mais rapidamente com você. Então, é uma alternativa muito boa. Humor tende a performar bem quando ele cabe. Acabei de dar o exemplo para vocês do que não fazer que gerou insucesso para a pessoa que eu assisti. Então, não é todo mundo que tem talento de humor e não é em todo cenário que o humor cabe como melhor alternativa. E aqui um parênteses, não tem a ver apenas com a idade das pessoas, tá? Tem a ver com a intenção de comunicação. Quando a gente recebe essa encomenda como contratado ou como um pedido de área, se isso acontece dentro da empresa, você tem que entender o para que você está sendo convocado. Se eu sou gestora de TI
Isso eu já preparei muito arquivo para gestão de TI, tá? A empresa estava mudando o sistema de CRM. A gente estava saindo de um sistema bem simples, indo para um avião, com 1000 coisas, conexão entre as áreas, você anexava o e-mail que antes era mandado por um lado e o cadastro feito em outro, agora já ia anexado, tudo acontecendo ali. Maravilhoso, só que imagina você ter que falar para 300 pessoas que aquele jeitinho, camaradinha SA, que todo mundo usou por 10 anos, agora ia ser diferente. Quem tinha uma visão mais moderna, mais para frente, nossa, abraçou com força o sistema. Agora, os mais tradicionais, aqueles que tinham até medo de perder a função, porque agora um sistema faria o trabalho, foram muito resistentes. E nós acompanhamos essa resistência, porque para a TI desenvolver esse sistema, foram dezenas de reuniões com várias áreas. E ouvindo reclamação, ouvindo pedido, ouvindo parecer. Então, quando eu recebia a encomenda de TI para montar o arquivo, eu levava em consideração tudo que rolou nesses meses. Eu precisava criar um arquivo que o gestor de TI apresentasse e demonstrasse a autoridade, a credibilidade, demonstrasse eficiência e demonstrasse segurança para as pessoas usarem. É muito mais do que você definir se você vai começar com bom dia, boa tarde, boa noite, oi gente, oi pessoal, entendeu? É muito mais que isso. Então, quando o gestor recebia o arquivo, ele dizia, tá, o tom que eu darei para essa apresentação é esse. Crisoca, o que você acha? Eu dizia, tá ótimo, não tá? Trabalha um pouco melhor aqui. Lembra de ser um pouco mais parceiro das pessoas nessa hora, porque ninguém vai ser mandado embora. Então, você precisa transmitir essa segurança para as pessoas que estão te assistindo, principalmente fulano. Agora, é uma palestra. Você vai entrar pelo palco, vai apresentar as novidades anuais da sua ferramenta. Cabe um humor? Às vezes sim. Cabe uma alegria, uma leveza? Quase sempre sim. A música te ajuda, as luzes te ajudam, você tem outros elementos. Se você vai para uma apresentação, eu sempre lembro do exemplo do Canva, gente. O Canva faz anualmente o evento para apresentar as novidades da ferramenta. Se a fundadora do Canva entra com aquela voz de oi gente, bom dia, a música lá no alto, tudo brilhante, todo mundo com uma montoeira de luz, a plateia batendo palma, aí ela entra com uma energia de comunicação lá embaixo, você concorda que não tem nada a ver? Ela tem que entrar quase que pulando junto com a galera. O evento pede, mas não significa que toda palestra peça. A gente tem que saber adaptar. Então, tanto um dado interessante, quanto uma estatística, quanto o tal do recorte, quanto uma citação, precisam conectar com a intenção de comunicação que você tem para que essa palestra, para que essa plateia receba a sua apresentação ou a sua palestra do jeito que você espera. Outra forma, número 4, contar uma micro-história. Quando a palestra é sobre a gente, a nossa trajetória, é muito mais fácil, porque você precisa o quê? Organizar as ideias, a sua bagagem está dentro de você, você que viveu aquilo. Quando você vai contar sobre o descobrimento de alguma coisa, uma inovação, alguma descoberta, campo da saúde é bem tranquilo para fazer isso, você consegue contar bem uma história, né? Agora, se você vai fazer uma apresentação, mas você não tem uma história interessante, você pode construir. Você pode construir a história que te levou até ali. O porquê é você que está ali. Eu já assisti em congresso sul-americano uma pessoa que não era a palestrante oficial que estava no programa. Só que essa pessoa não conseguiu vir ao Brasil. Ela estava presa no aeroporto por questão de clima, essa pessoa não embarcou. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Aqui em São Paulo também já aconteceu de eu chegar num evento que a minha palestra não seria a primeira, mas eu cheguei cedo para ver as pessoas que falariam antes de mim. Eu gostava muito de fazer isso, para entrar no clima do evento, para fazer networking, obviamente, conversar com as pessoas, mas até para entender se a pessoa que falaria antes de mim
discordaria de alguma coisa, porque aí eu teria um link para o meu assunto, não seria indelicada ou daria uma bola fora, né? E já aconteceu da organização me chamar e pedir para eu adiantar a minha palestra, porque a pessoa que falaria antes de mim não conseguiu chegar. Nesse caso que eu estou comentando com vocês aqui, era uma pessoa que estava em outro país e ela não embarcou. Tudo distribuído, nós chegamos para o evento e aí a organização falou que outra pessoa viria. Então, quando esse substituto entrou, ele trouxe de um jeito leve, de um jeito gostoso, ele falou a frase que a outra pessoa disse para ele. Então, ele criou essa micro-história antes de entrar no tema. Ele não entrou e falou: bom dia, gente, tudo bem? Olha, eu estou aqui para substituir o diretor fulano de tal, que não pôde comparecer aqui hoje, uma lástima, uma pena, darei o meu melhor. Vamos lá. Não, ele não fez isso. Ele trouxe essa construção de mini história de um jeito que foi tão gostoso que a gente, sabe, quase esqueceu que a outra pessoa não viria. Foi uma palestra maravilhosa. Não sei se de repente a outra pessoa faria melhor que ele. De repente nem faria. Essas situações de micro-história, às vezes parecem que, nossa, a gente está tentando corrigir alguma coisa errada e viram a melhor saída que a situação poderia ter. Às vezes melhor até do que a saída oficial, sabe? Então, considere isso também. De repente cabe uma micro-história e você constrói essa micro-história. Uma outra forma de você construir essa abertura é criando uma pintura mental para a sua plateia. É quando você usa verbos como imaginar, pensar, ouvir. Você transporta essa pessoa para uma outra situação, para uma outra realidade. Então você constrói essa pintura mental e você faz a pessoa ir com você. Se você tem um suporte de projeção, você pode usar o branding sensorial nesse caso, que vai funcionar muito bem. Então você já traz aquele posicionamento de marca pessoal, que é muito interessante. Cores, eu estou falando de formas, cenas, trilha sonora junto, uma performance em cena. Pessoa que entra no palco já tirando alguma coisa, colocando alguma coisa, soltando alguma coisa para a plateia, apertando o dispositivo e aí sai um som, alguma coisa que mexa com o sensorial das pessoas. Então, quando você cria essa pintura mental, você também retém a atenção mais rápido. E aí sim, nós temos as tentativas de piada, nós temos as tentativas de humor, nós temos a tentativa do contraintuitivo. Você é anunciado por alguém que está no palco, mas ao invés de entrar pela coxia, você vem lá de trás. Ninguém está esperando que você entre lá de trás. As pessoas estão esperando que você entre por aqui. E aí você vem pelo meio ou vem pela lateral. Isso pode também representar uma ótima forma de você abrir a sua apresentação ou a sua palestra. Recapitulando, portanto, primeiro, faça o seu dever de casa do bloco 1. Para quem eu vou falar, qual é a encomenda de comunicação que eu tenho, que tom eu escolherei. E aí você define a narrativa que você usará. Definiu tudo isso? Está em paz com tudo isso? Você constrói o seu arquivo e você define o seu começo. Pode acontecer de, na hora de você montar o seu arquivo, você começar com uma linha de raciocínio, e aí quando você fechar o seu material, você sentir que dá para melhorar aquele começo. Você muda, melhora. Você só precisa lembrar que esse começo tem que ser sustentado ao longo do seu material inteiro. E que você tem que manter a energia de comunicação nos pontos específicos. Às vezes a gente começa com uma citação, um dado, alguma coisa mais reflexivo, mais impactante. E aí fica difícil você sustentar aquela atenção 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos. É difícil. Você tem que escolher quais são os pontos de clímax do seu material. Quem escolhe começar pelo fim já leva essa degustação, né, de como a palestra termina no começo. Crisoca, o que é começar pelo fim? Se eu não sou celebridade, eu não vou contar como aquela pequena criança triste que cresceu numa situação difícil, chegou ao posto de papapá, que é o que a gente vê por aí, né? Mais. Você pode ser, por exemplo, a pessoa que vai falar sobre os resultados trimestrais da empresa. E você fez um grande feito. Era quase impossível chegar no resultado que você chegou. Então, você pode começar pelo fim, dizendo que você está ali para falar sobre
o faturamento impressionante que vocês conseguiram em 3 meses, como a área conseguiu chegar no faturamento de X milhões em apenas 3 meses. Você já está dizendo para as pessoas que aquele faturamento aconteceu. E as pessoas não estão ali para saber o número, elas estão ali para conhecer o processo, a trajetória que fez você chegar a esse feito, de chegar nesse número maravilhoso. Entende? É muito mais do que só definir se você começa com um bom dia, boa tarde, boa noite, oi gente, o pessoal. Você concorda comigo? Quem chegou até aqui, lembra de conferir a inscrição no canal. Deixa o seu like que me ajuda muito. O conteúdo dessa aula está em vários módulos do Oratória de Performance. O link para você conferir a grade e já fazer a sua matrícula está aqui no box de descrição do vídeo. A gente se vê no próximo. Beijão!